Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Vocês começaram a fazer um trabalho avaliativo, né? Um trabalho para fixação do conteúdo, e é o primeiro dessa segunda etapa, né? Vocês viram que no período, na etapa passada, cada trabalho valeu 12,5, né? Porque a gente fez 4 trabalhos e nós destinamos 50 pontos para os trabalhos, né? Nós falamos vai depender de quantos trabalhos foram feitos, né? Então, primeiro agora a segunda etapa. Vamos ver quanto vai valer cada trabalho, né? O primeiro foi ontem e esse trabalho encerrou o estudo dos crimes contra a fé pública, né? O trabalho começa ali moeda falsa, documento falso, uso de documento falso, falsa identidade, né? Falsidade ideológica. Pois bem, agora a gente vai passar para um novo título. Agora o estudo será sobre crimes contra a administração pública, um título completamente diferente e é um título que é muito cobrado em concurso, tá? Muito cobrado em concurso, porque é um crime que mexe no bolso da administração pública, né? Crimes contra a administração pública. Agora a vítima vai ser a administração. E aí os concursos querem que vocês saibam quais crimes, né, que podem ser cometidos contra essa administração que você que está fazendo o concurso quer trabalhar, né? E alguns crimes são cometidos, inclusive, por funcionários públicos, são crimes próprios, né? Nós vamos ver isso agora. Vamos aqui compartilhar a tela. Primeiro, vamos para o Código Penal, para a gente ver, né, onde a gente está. Olha aqui. Título 11 dos crimes contra a administração pública, tá certo? Vão ser 5 capítulos diferentes, 4 capítulos diferentes, 5 capítulos, 5 capítulos diferentes. O primeiro são praticados por funcionários públicos, olha, tá? Vamos sistematizar isso aqui, quer ver? Vou passar aqui para o slide, ó. Primeiro, então, dos crimes contra a administração pública, tá certo? Vamos aqui conceituar, tirar o sublinhado aqui, a administração pública como sendo o conjunto de funções exercidas pelos vários órgãos de Estado em benefício da sociedade. Então, a administração pública, o que é isso, professor? Administração pública é o conjunto de funções exercidas pelos vários milhares de órgãos do Estado em benefício da sociedade. E nesse sentido, de novo está sublinhado, o Código Penal visa proteger a moralidade funcional, a probidade, a moralidade, eficácia e incolumidade pública. Aí. Então, se a administração pública é esse conjunto de funções exercidas pelos vários órgãos de Estado, o que o Código Penal faz aqui, a partir do artigo 312 adiante, artigos 312 e seguintes, é preservar a moralidade desse serviço público, a probidade, a repetir moralidade aqui, né? Repetir aqui falar. O que o Código Penal quer é preservar a normalidade funcional, que a função pública seja exercida de forma normal, né? A probidade, a moralidade, a eficácia e a incolumidade pública, né? A administração pública é um bem muito precioso e dependendo da lesão que a pessoa praticar contra a administração pública, o Código Penal vai punir essa conduta, tá certo? Vai punir essa conduta de forma penal, com penas, beleza? E
são divididos em 5 capítulos. Esse título 11 são divididos em 5 capítulos. Quais são esses capítulos? Capítulo 1. Capítulo 1 são os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Cadê onde eu estava aqui? No segundo capítulo, no capítulo 2, no capítulo 2, a gente vai ver, no capítulo 2, nós temos os crimes praticados agora por particular. Se no capítulo 1 a gente estuda os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, agora nós temos crimes praticados por particular. Se no capítulo 1 nós preocupávamos nos crimes que o próprio funcionário público cometia contra a administração pública, no capítulo 2 são os crimes praticados por particulares, contra a administração em geral. Tá? Administração em geral. Né? Por exemplo, eu sou delegado de polícia, eu posso cometer, em tese, um crime contra a administração pública enquanto delegado. Agora, eu, como pessoa fora do serviço público, posso cometer também o crime do capítulo 1, ou ao contrário, né, do capítulo 2, por particular contra a administração em geral. Vocês, meus alunos, quando, por exemplo, desacatarem um funcionário público, é um crime praticado por particular contra a administração em geral, né? Esses crimes aqui, do inciso 1, são crimes próprios, né? Nós devemos anotar isso, crimes próprios. Por que próprios? Bom, já está falando, né? Exige uma qualidade especial do agente, qual seja, ser funcionário público, né? Teremos o capítulo 2A. Por que 2A, professor? Vocês já sabem, né? Quando coloca a letra maiúscula em seguida, à frente, é porque houve uma inserção, né? Alterou o Código Penal para incluir um novo dispositivo, para não mudar a numeração, coloca-se uma letra maior, uma letra, coloca-se uma letra maiúscula. Agora são os crimes do capítulo 2A praticados por particular contra a administração estrangeira. Tá? Capítulo 3, capítulo muito importante, dos crimes contra a administração da justiça. Agora são crimes contra um poder público específico, contra a justiça. Tá certo? E, por fim, o último capítulo, capítulo 4, dos crimes contra as finanças públicas. Beleza. Assim, será estudado para terminar todo o título 11 dos crimes contra a administração pública. Tá certo? Pois bem, vamos começar, né? Vamos começar do primeiro capítulo. Começar do primeiro capítulo, que são aqueles praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Anote no caderno de vocês que esse capítulo aqui, os crimes são chamados, são os crimes funcionais. Toda vez que você ouvir falar, fulano tal cometeu um crime funcional. Quais são os crimes funcionais? Crimes funcionais do Código Penal. São os crimes do capítulo 1 do título 11. São aqueles crimes cometidos por funcionários públicos
contra a infração da justiça, do artigo 312 ao 326, tá certo? Que é o que nós vamos ver agora. Primeiro, se nós estamos falando em crimes praticados por funcionários públicos, temos que saber o que é funcionário público para o Código Penal. O que é funcionário público para o Código Penal? Segundo, vamos colocar assim, segundo o artigo 327, funcionário público, func-pub, é aquele que exerce cargo, emprego ou função pública. Esse conceito, gente, é muito importante, tá? Ainda que temporariamente ou ainda sem remuneração. Ou ainda sem remuneração. Vamos lá, vamos falar exemplo. Vamos pensar um exemplo aí. Presidente da República, ministro da Economia, funcionário público, tá? Talvez ele ache que não é. Ele critica muito o funcionário público, mas também são. Presidente da República, vamos lá, quem mais? O professor da rede pública de ensino, né? Quem mais? Quem mais, gente? Qualquer um, né? Policial. Agora, vamos pensar nessa parte aqui, ó. Ainda que temporariamente ou sem remuneração. Aqui que cobre cair em concurso, né? Então, o mesário da eleição. Talvez alguns de vocês aqui vão trabalhar no dia da eleição como mesário. Nós todos somos funcionário público? Sim, no dia que você trabalhar como mesário, você vai estar sendo funcionário público. Ah, professor, mas eu não recebo para trabalhar, então tem que receber. Não, está escrito aqui, ainda que sem remuneração. Professor, mas é só 2 dias, 1 dia, cada 2 anos. Não tem problema, pode ser temporariamente. Então, o mesário da eleição é um clássico exemplo de funcionário público, tá? Outro exemplo é o jurado. Se vocês aqui um de vocês já foi jurado, já presenciaram o júri na comarca de vocês, Raul Soares, Abricampo, Porto Nova, Rio Casca, Manhuaçu, existe o tribunal do júri, né? E os jurados são ali convocados, sorteados para compor o júri. Aqueles jurados ali são funcionários públicos. Não têm remuneração, estão ali de forma temporariamente, tá? Então, o jurado do Tribunal do Júri é um clássico exemplo de funcionário público, tá? Que cai em concurso são essas exceçõezinhas, beleza? Ok. Então, essa definição aqui vai estar lá no artigo 327 do Código Penal. Se encaixando aqui, ele pode cometer, então, um crime funcional, tá certo? No dia da eleição lá, trabalhando como mesário, aquela pessoa que é um particular, que é um empresário, que nunca trabalhou na administração pública, mas naquele dia ali ele pode cometer crime funcional, porque para o Código Penal ele é um funcionário público, tá certo? Agora, existe também o funcionário público por equiparação. Olha só, por equiparação. Artigo 327, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. É o funcionário público por equiparação. Segundo esse parágrafo 1º, são funcionários públicos por equiparação os funcionários das paraestatais,
paraestatais, tá certo? Que são os funcionários do Sistema S. Eu já ouvi falar do Sistema S? Sistema S, que são o SESC, SENAI e SESI. E também as ONGs, organizações não governamentais. Então, segundo o parágrafo 1º do Código Penal, não sou eu que estou falando isso, né? O Código Penal quis que os funcionários das ONGs e os funcionários do Sistema S, que são SESC, SESI e SENAI, também se equiparam ao funcionário público para título de responsabilização penal, né, nos crimes funcionais. Também podem cometer crimes funcionais. Gente, de novo, vocês não tenham dúvida que no concurso vai cair, são essas diferenças, né? Que todo mundo sabe. Se vem fazer direito, chega em casa e pergunta o pai de vocês, ele sabe que o policial é funcionário público, que o professor da rede pública é funcionário público, todo mundo sabe. Agora, o que vocês, alunos do universo, que sabem que em concurso é cobrado as exceções. Na aula passada nós vimos documento público por equiparação. Aqueles que não têm a natureza de documentos públicos, mas o Código Penal quis equipará-los. Agora também nós estamos vendo funcionários públicos por equiparação. Tá? E também os funcionários das empresas contratadas para prestação de serviço público. Então, aqui, exemplo, um motorista de ônibus circular, né? Aquelas empresas que prestam serviço de ônibus, né, municipal, levar as pessoas de um lugar para o outro, não são ônibus da prefeitura. A prefeitura contrata essa prestação de serviço público. Nas cidades pequenas também, vocês conhecem, né? A prefeitura contrata os ônibus para levar aluno, né? Os motoristas ali vão levar os alunos da zona rural para a zona urbana. Esses motoristas, por exemplo, não são contratados diretamente pelo poder público, né? Mas por um particular. Esse particular fez um contrato com a administração pública, né? Mas esse motorista vai ser equiparado, ele pode cometer um crime funcional, tá certo? Beleza, por conta dessa equiparação aqui. Antes da gente começar agora o estudo dos crimes em espécie, falar com vocês ainda que o processo penal, ele prevê um rito especial, né, para julgamento dos crimes funcionais, tá? Então, vocês aprendem lá um rito, você já deve ter estudado ou estão estudando, não sei, do processo penal, como que a ação penal gravita, né? No que tange os crimes funcionais, esses crimes que estamos estudando agora, o artigo 312, 327, 26, vai ter um rito especial, então previsto no artigos 513 ao 518 do Código de Processo Penal, tá? Saibam disso. Quando for estudar o CPP, o professor falava, vocês lembram? Ah, sei qual capítulo que é esse, crimes funcionais, do artigo 312, 326, estudei com o professor que é funcionário público e passamos a ver crime por crime, tá certo? Então, vamos interromper aqui, daqui a pouco a gente começa a estudar agora, então, um a um, os crimes funcionais, beleza?